Olá amigos, estamos aqui para continuar o nosso vídeo a respeito do mundo espiritual. Nos primeiros 6 vídeos eu tratei do mundo espiritual, do que acontece aqui no estado do Rio Grande do Sul. Agora eu preciso fazer uma abordagem mais ampla, digamos assim, em nível mundial, porque a existência de Satanás e a existência do inferno é uma realidade. Eu abordei as 4 visões do inferno que tiveram vários escritores. E no vídeo passado eu fui mais esclarecedor a respeito do que John Milton, o célebre escritor lá de 1680, escreveu em seu livro O Paraíso Perdido. E abordei rapidamente as outras visões do inferno. Por exemplo, o inferno de Dante, Dante Alighieri, naquela série de livros dele de Boccaccio. E Dante, ele descreve a descida dele no inferno, por isso ficou conhecido o inferno de Dante, porque não é um inferno de fogo. Ele fala que o espírito de Virgílio, o poeta romano, o levava até várias dimensões do inferno. Então ele foi, por exemplo, ao paraíso, e ele foi ao lugar dos mortos, e desceu também ao inferno. Naqueles 9 círculos de Dante Alighieri, o mais profundo é onde é mais gelado e onde as almas mais penam, não é? E ele foi ali à busca do seu amor, alguma coisa assim. Bem, eu também apresentei sobre a visão que Goethe fala no seu livro Fausto. Ele descreve a história de um intelectual, eu tenho até anotado aqui, insatisfeito com o conhecimento, o conhecimento limitado que ele tinha, e fez um pacto, então, com o diabo. Mefistófeles é o nome que ele dá, em troca de satisfação de todos os seus desejos. E aí o pacto selado com sangue sempre tem selado com sangue. Leva Fausto a uma jornada de prazeres, paixões e tragédias. Fausto relata ali a história do diabo bonzinho. Um diabo bom, não é? Mas você tem que fazer um pacto. Você tem que derramar sangue. Aliás, em todas as religiões de ocultismo, a centralidade está no sangue derramado. O sangue de bodes, de cabritos, o sangue de ovelhas, de galinhas, é o que eles fazem, eles têm que derramar sangue. Só que o sangue também está presente no sacrifício de Jesus. Mas como afirma em Hebreus capítulos 8 e 9, o sangue de Jesus fez uma aliança eterna, quer dizer, de uma vez por todas. Então não precisa haver mais sangue derramado para a remissão de pecados. Mas nas religiões afro ainda continua a derramar sangue em homenagem aos seus vários deuses, que eles chamam de barás, não é? Eles chamam de barás. E depois tem a visão também eu anotei aqui, a visão da alma humana. Eu li recentemente, até traduzi para o português, eu tenho ele todo traduzido, mas nunca apresentei a editora alguma, o livro Holy War, que é Guerra Santa. João Bunyan, o autor de O Peregrino, ele escreveu esse livro Holy War, ou Guerra Santa, em que ele descreve a alma como uma cidade. Então ele chama de alma humana. É uma cidade murada,
muito bem protegida e ela tem 5 portas. As portas são equivalentes aos 5 sentidos da vida humana: os ouvidos, os olhos, o cheiro, não é? O paladar e o tato. E o diabo não consegue entrar ali. É uma cidade de paz, tranquila, mas aí o tentador vem, manda seu emissário, ele fala muito bem que é um emissário primeiro, que chega na porta do ouvido. E na porta do ouvido ele faz longos discursos e os anciãos da cidade, pelo lado de dentro, ficam ouvindo. Só que os 5 portões só podem ser abertos por dentro. Quer dizer, precisa da autorização humana para o diabo entrar. E ele convence, ao fim e ao cabo, ele convence os anciãos, eles abrem a porta do ouvido. Não é? Uma alusão a Eva, que ouviu o argumento de Satanás e comeu do fruto proibido. Então é muito interessante você ver essas visões que as pessoas, que esses escritores tiveram do inferno. E como eu falei, a última delas seria uma quinta, é a visão que Jesus deu do inferno. Em Lucas 15, ele fala a respeito do rico e do Lázaro. O Lázaro não é um leproso, mas é um pobre mendigo que não tinha onde cair morto e que vivia mendigando à porta do rico. Quando se diz a porta do rico, é que o rico vivia numa casa murada e ele comia ali das migalhas que eram jogadas fora para os cães. Ali ele se alimentava também. E aí Jesus descreve que aquele rico e o pobre, os dois morrem. Só que o Lázaro vai para o seio de Abraão e o rico vai para o inferno. Você lê isso em Lucas 15, não é? E tem outras descrições do inferno que Jesus fala, em que o verme nunca morrerá, o verme está sempre ali ativo, perturbando. É interessante você pegar uma chave bíblica e abrir a palavra inferno todas as vezes. Então, nós vivemos nessa situação, mas o mundo hoje parece assim, romantizar o inferno. O inferno não é problema, o inferno é uma mitologia, o inferno, essa imagem que fazem de Satanás, não é a imagem real, não é? Eu não sei de onde criaram essa imagem de Lúcifer, que Lúcifer quer dizer portador de luz. E não é uma palavra bíblica, porque não está na Bíblia a palavra Lúcifer. Só que quando traduziram lá o texto de Ezequiel, do grego, que é portador de luz, para o latim, colocaram Lúcifer. Daí vem a palavra Lúcia, Lúcio, todos os que começam, o Lúcio aí são os que portam luz. Tá? Então, veja bem, ele é o portador de luz. E Paulo fala em 2 Coríntios 11 que os seus demônios se transformam em anjos de luz. O mundo espiritual ele é muito vasto. E eu quero conversar com você. Algumas pessoas acham que os meus vídeos estão muito curtos. Mas eu falei a elas que o vídeo é curto por causa delas mesmas. Porque as pessoas não gostam de ouvir sermões longos, mensagens longas. Elas não gostam. Mas veja bem, quando você examina as Escrituras, você encontra sempre referências ao maligno. Eu vou colocar alguns textos aqui para você, só para você ter uma ideia. Por exemplo, na oração do Pai Nosso, Jesus diz lá em Mateus 6,13, livra-nos do mal. Esse mal que está lá no texto de Mateus não é um mal genérico, que você tropeçou, caiu, quebrou, torceu o tornozelo, arrancou uma unha. Não, ali a palavra é maligno. Livra-nos do maligno. Outro texto é na declaração de Jesus em Lucas 10, 17 e 20. Eu via Satanás cair do céu como um relâmpago. Depois ele fala a respeito em Mateus 16, 12,
a respeito do fermento espiritual. Esse fermento espiritual que Satanás coloca na vida das pessoas, não é? E lá depois tem os textos de 2 Coríntios, capítulos 10, 3 e 4, e também Efésios 6, 12, que é de conhecimento de todos os cristãos, que falam sobre as regiões do mal. Eu vou fazer uma abordagem maior a respeito do texto de 2 Coríntios 10, 3 e 4, mas não hoje. Eu tenho que fazer uma abordagem e provar biblicamente, não com o que dizem hoje os teólogos mais modernos. Você vê aqui atrás, na minha estante, eu tenho os livros de teólogos de 1840, 1850. Essa coleção que está aqui em cima, que você vê no topo, é de 1780. Então, esses teólogos tinham uma visão pura, bíblica, que não era corrompida pela teologia moderna. Então, até o próximo vídeo. Se Deus quiser, não deixa de se inscrever aqui, não é? Colocar a sua joinha, gostei ou não gostei, deixe o seu comentário. É muito importante que você deixe o seu comentário. Por que ele é importante? Porque o algoritmo vai ler e vai ver que o meu vídeo foi comentado. Então o YouTube vai dar preferência e vai colocar o meu vídeo, às vezes, na frente de outros. Isso é muito importante. Deus abençoe você. Até uma próxima.